Vamos lá, irmãos, vamos nos colocar de pé. A você que conseguiu vencer o cansaço esses domingos e está até hoje aqui, que Deus abençoe vocês e parabéns, né? Tudo na vida precisa de um esforço. E ninguém consegue nada sem se esforçar, né? É difícil acordar o domingo pela manhã, deixar os afazeres, mas vocês vieram, então vocês mostram que querem ser diferentes, que querem ser obreiros diferentes. Isso é muito bom. Vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar, ó Pai, por esse curso que veio reciclar alguns, que veio dar orientações a outros, ó Pai. Hoje nós estamos aqui iniciando o último dia desse trabalho e eu creio que seremos abençoados, que seremos, ó Deus, edificados nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Então nós vamos aqui, como eu disse, na primeira hora nós vamos concluir aqui, né, o conteúdo, e aí na última hora a gente vai fazer a avaliação. E eu creio que vai todo mundo tirar 10 em nome de Jesus. Cadê o Marcelo? O Marcelo é que nós paramos na página 33, correto? É o obreiro e a literatura, nós lemos uma parte dele, certo? Ou não? Nós lemos uma parte dele, sim. Agora é o B. Isso, Não, 9.2, tem cuidado de ti mesmo. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse o apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo. Não podemos duvidar que a vontade do Espírito Santo é que essas palavras também estejam constantemente diante de nós, obreiros cristãos dos dias atuais. Se isto é verdade, vem ao caso perguntar: no que devemos ter cuidado quanto a nós mesmos? Entre as muitas áreas da nossa vida com as quais devemos ter cuidado, por questão de espaço, vamos enfocar algumas apenas. Cuidado com a saúde. A saúde é o maior patrimônio físico que Deus tem nos outorgado. Ela se constitui no bem inigualável, que uma vez perdido dificilmente será reencontrado. Apesar de tudo quanto aqui temos dito a respeito do valor da saúde, é estranho como muitos de nós, obreiros, tratamos do problema da nossa saúde. Estudando o assunto, concluímos que isso acontece pela razão seguinte: enquanto isso, aqueles que trabalham com Deus pensam e agem diferente. Para eles, Deus não é um patrão apenas. Ele é o seu pai, companheiro, amigo, dócil e compreensivo. Ele quer não só o trabalho do seu servo, ele quer também a amizade, a companhia, a saúde e o bem-estar do seu servo. Independentemente de qualquer outra coisa, o bem da saúde, será interessante que o obreiro, sempre que possível, procure preservar a sua saúde. Um pouco de senso e aplicação comum evitará problemas físicos. Comidas sadias, como legumes, frutas e carnes com pouca gordura, devem fazer parte das suas refeições. Pouco sal e açúcar também é importante para o bem-estar do corpo. Dormir bem é vital à saúde. Devemos descansar 8 horas por noite, conforme somos instruídos pelos médicos. Médicos podem ajudar, outros sim, não devemos evitá-lo. E quando necessário, tomar os remédios que ele nos receitam, seguindo rigorosamente suas instruções.
para aqui. Parece que não tem nada a ver. E eu me lembro isso aqui, quando eu estudei lá na faculdade de teologia sobre ética ministerial, e o professor ele perguntou para nós, para os alunos, aonde você quer estar daqui 10, daqui 20 anos dentro do ministério? E aí uns falavam, eu quero ser pastor de campo, outros falavam, eu quero ser um ministro, quero ser assessor de música do campo. Eu fui mais ousado, disse que queria ser um dos pastores, né, da diretoria do Conselho Geral. Aí o professor falou assim, como que você tem cuidado da sua saúde? E a gente, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra? E tem tudo a ver. Por quê? Porque se nós não estivermos saudáveis, como que nós vamos fazer a obra de Deus? Quando o apóstolo Paulo falou que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, tem tudo a ver com saúde. Porque se você tiver com a sua saúde em dia, você tem mais disposição para fazer a obra de Deus. Se você estiver com a sua saúde em dia, não haverá empecilhos para que você desenvolva a obra de Deus com maestria, com mais graça. Imaginemos aqui que uma pessoa, ela não cuide da sua saúde, Deus tenha planos extraordinários para que ela viaje pelo Brasil e pelo mundo. Estou dando um exemplo. Se ela estiver com a sua saúde comprometida, ela tem chamado, mas o seu estado físico vai impossibilitar essa pessoa de fazer, ou se fizer, fará com muita dificuldade. Então parece brincadeira, mas a saúde é de suma importância para o obreiro. O obreiro precisa cuidar, fazer os seus exames periódicos, tem que cuidar da sua saúde. Por quê? Porque a saúde é um bem que Deus nos deu. Tanto que Deus levantou os médicos para nos auxiliar na nossa saúde. Infelizmente, tem muita gente que é displicente quando o assunto é saúde, porque fala, eu vou cuidar só da minha alma, cuidar só do meu espírito e o corpo, né, que se ferre. Existia lá nos tempos de Jesus uma seita chamada dos gnósticos. Eles eram homens que conheciam de forma muito profunda as Escrituras, só que eles diziam o seguinte, que para Deus o que importava era o nosso espírito, não se importando o que a gente fazia com o corpo. Tanto que eles viviam no meio de prostituições, eles viviam no meio, né, das orgias da vida, porque para eles, se você tivesse conhecimento de Deus, e esse conhecimento estivesse guardado dentro de si, o corpo, não importava o que ia fazer com ele. É por isso que se você ler lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os gnósticos, eles adoravam um deus chamado Dionísio Baco, que era o deus do vinho. E como é que eles cultuavam a esse deus nas suas festas? Eles se embriagavam e nessa festa, todo mundo bêbado, eles praticavam a troca de sexo, homem com homem, mulher com mulher, orgia e tudo que você possa imaginar. E quando alguém iria apontá-lo, sabe o que eles falavam? Nós temos Deus dentro de nós. O nosso corpo é uma matéria que vai ficar aqui na terra, não importa o que nós fazemos com ele. Então, vai totalmente na contramão daquilo que nós sempre aprendemos. Porque Deus, ele não está preocupado apenas com o nosso coração, ele está preocupado com o nosso corpo, alma e espírito. E o obreiro precisa cuidar da sua saúde, precisa reeducar os seus hábitos alimentares. Eu sei que é difícil deixar a Coca-Cola, né, mas tem que dar uma maneirada, né? Eu sei que não é que é pecado tomar Coca-Cola não, tá? Mas a alimentação de hoje ela é muito tóxica.
Aí a gente pergunta por que que os antigos viviam mais de 100 anos, né? Por que que a gente vê aí história, Abraão viveu, né? Com 100 anos Abraão estava sendo pai, estava, né? Ainda com força para ser pai, olha que benção. Por quê? Porque os hábitos alimentares deles eram diferentes do nosso. Eles dormiam mais do que a gente. A gente não. Para a gente dormir 8 horas, só se a gente estiver desempregado, né? Porque, né, pastor? Não tem como dormir 8 horas. Saiu daqui meia-noite, né? O senhor, não tem como. Pois é. Então, e a gente precisa dar a devida importância à nossa saúde, porque o obreiro sem saúde, ele não vai conseguir ficar de pé na porta para recepcionar. E você sabia e sabe muito bem que a saúde, ela interfere diretamente no nosso humor. Lá do lado de onde eu moro, no prédio, eu moro no apartamento do lado, tem uma senhora que ela é crente. Infelizmente, ela está desenganada com câncer. E a minha irmã, não é familiar nossa, nada, mas minha irmã se dispôs a cuidar dessa mulher, porque os filhos abandonaram e ela está sozinha em casa. Então, a minha irmã que cuida dessa mulher todos os dias, mas é interessante como o câncer já está afetando o humor dela. Ela começa a gritar, começa a bater em tudo. Ela desce as escadas do prédio nua, porque ela, sabe, ela desvirtuou totalmente. Ela começa, de vez em quando o filho dela vai lá, ela ataca as coisas do filho, fala que o filho só quer o dinheiro. Por quê? Porque a nossa saúde, ela interfere também no nosso humor. E se o obreiro não estiver bem de saúde, ele não vai saber recepcionar bem, não vai tratar as pessoas bem. E nós precisamos estar com a nossa saúde em dia, para que o pastor Paulo possa contar conosco 100%, para que a pastora Luzia possa contar conosco 100%, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. B. Cuidado com o sexo oposto. Poucas áreas do ministério requerem tanta vigilância do obreiro cristão quanto aquela que diz respeito ao seu relacionamento com as filhas de Eva. Apesar disso, a mulher é indispensável para o seu bem-estar pessoal, seu ministério, seu êxito e felicidade. Reconhecidamente, não há ternura igual à do coração de uma boa mulher. O obreiro cristão precisa ter cuidado para não se exceder nas suas ações e demonstrações de afeto com as mulheres. Deve também evitar falar com elas com demasiada liberdade, evitando, por exemplo, segurar-lhe a mão o tempo todo, mais que o necessário, quando tiver de cumprimentá-la. As senhoras mais idosas devem ser tratadas pelo obreiro como se fosse sua mãe, as de sua faixa de idade, como se fossem suas irmãs carnais, e as mais novas como se fossem suas próprias filhas. Deve repreendê-las sempre que se fizerem repreensíveis, cuidado, porém, com as aparências má, que sempre terminam em prejuízo para o seu ministério. Sempre que tiver de tratar algum assunto com uma irmã, que o obreiro tenha o cuidado de se fazer acompanhar da sua esposa ou de um obreiro de sua confiança. Isso ajudará no sentido de que nenhuma suspeita seja levantada contra a moral do obreiro, como também lhe dará livre curso entre os demais membros da igreja. Claro que aqui ela está puxando mais para o lado do obreiro, o homem, mas é vice-versa. Quando o apóstolo Paulo falou para nós tomarmos cuidado com nós mesmos, nossa igreja ela é uma igreja um pouco, né, longe da religiosidade, mas ainda assim é necessário os cuidados necessários, porque o inimigo ele trabalha nessas coisas. Então, imaginemos aqui uma pessoa, uma irmã que esteja com problemas no seu casamento e comece a me procurar e eu trate disso. Inclusive já aconteceu, né, de me procurar e eu direcionar a pastora, direcionar a Michele, direcionar a Thalita. Por quê? Porque a pessoa já está num momento de vulnerabilidade, né? Está carente. E aí, se você
começa a tratar isso sozinho, a probabilidade de isso acontecer um problema muito maior é muito grande. Então, eu tenho esse cuidado, não sou mal educado, eu converso, mas quando eu vejo que começa a entrar na seara de um pouco mais de intimidade, eu sempre direciono ou a pastora ou a Michele, né, que são as pessoas que eu tenho mais facilidade de comunicação e que vão conversar. Então, para quê? Eu tiro de perto de mim essa probabilidade de que a pessoa, aí o marido da pessoa vai e pega, o que está conversando com esse cara aí? Se não é crente, exatamente. Então, o obreiro precisa tomar cuidado. E a recíproca também é verdadeira para as irmãs, né? Porque assim como mulheres se queixam pela vida matrimonial, homens também se queixam. Então, imagine um irmão começa a te procurar e a mente do homem é um pouco mais complicada que a da mulher. Exatamente isso. Então, o obreiro precisa saber como tratar com o sexo oposto. Isso não quer dizer que a gente não vá ter a liberdade que nós temos aqui. Eu vejo que a nossa igreja ela é muito madura no que diz respeito a esse tratar com o sexo oposto, mas ainda assim é bom falar desse assunto, porque a gente conhece de perto aí 2 ou 3 casos de pastores que acabaram não vigiando, né? Inclusive um lá do Itaim, né? Um amigo nosso, infelizmente, né? São vários, exatamente. Exatamente. Aí você pensa no prejuízo, tanto que a igreja lá, pastor, está esvaziando, né? Infelizmente, o pessoal gostava muito do pastor e colocaram um outro pastor, e aí o pessoal está todo mundo saindo. Por quê? Porque isso é um prejuízo, e o diabo ele usa muito essas questões para derrubar o obreiro. Então, o obreiro precisa saber como tratar com o sexo oposto, ok? Ética ministerial. Por ética ministerial, falamos a respeito de uma série de princípios fundamentais que muito contribuirão para o bom relacionamento do obreiro com determinados valores do seu próprio ministério, com a sua igreja, com seus cooperadores e demais companheiros de ministérios, enfim, com todas as pessoas que o cercam, observá-los ou não. Eis a questão. Aqui nós vamos falar do obreiro e seus companheiros de ministério. Isso tudo aqui agora é relacionado à ética ministerial, tá? O obreiro cristão tem o dever de amar e respeitar seus demais companheiros de ministério, evitando falar mal deles diante dos seus auxiliares ou no púlpito. Deve ter cuidado no trato com eles ou a respeito deles, principalmente quando tiver de substituir algum deles no pastorado de uma igreja, evitando sentir-se enciumado quando os membros desta igreja falam bem do seu ex-pastor. No pastorado de uma igreja, o obreiro não deve se preocupar por passar por melhor do que aqueles obreiros aos quais substitui. Antes, deve trabalhar com fidelidade em tudo, pois Deus é o Senhor de todos, e quem recompensará cada um primeiro proporcionalmente à fidelidade com que faz o trabalho e não ao volume de trabalho. Então, na ética ministerial, a gente fala sobre o tratamento com o obreiro do lado, porque aqui nós estamos falando de funções diferentes, mas imaginemos que o pastor Paulo tivesse ciúmes do meu trabalho, ou vice-versa, eu tivesse ciúmes porque quando eu prego não vai tão bem quanto o pastor Paulo prega. Aí começa a haver esse espírito de divisão. Isso não pode acontecer. Por que os nossos trabalhos aqui, eles têm fluído de uma maneira, ao meu ver, uma maneira abençoada? Porque o pastor Paulo não tem ciúmes de mim.
e eu não tenho ciúmes do pastor Paulo nem da pastora Luzia, pelo contrário, a gente se sente completo quando eu vejo Deus usando o pastor Paulo quando me vê, e isso é muito bom. Tanto que as pessoas que vêm nos visitar, as pessoas que trago para pregar, eles ficam espantados em dizer: meu, como é que pode, cara? O seu pastor não gosta de aparecer? Parece que você é o pastor da igreja, porque ele fica lá no canto dele, não é aquele pastor que quer se apresentar para mostrar que ele é o pastor. Isso é o quê? Isso faz parte de uma pessoa que tem a maturidade bem definida e que sabe que isso aqui não é uma disputa. Pelo contrário, aqui todo mundo trabalha para o mesmo patrão. E o que eu faço aqui não é para minha glória, é para a glória de Deus. O que o pastor Paulo faz, o que a pastora Luzia faz, o que nós fazemos, precisa ser para a glória de Deus. Então, diácono... Eu conheço vários pastores que nem obreiro dele prega no domingo, nem pastores dele prega no domingo, porque é ele. Se ele não aparecer, não tem culto. Então isso é um erro. É um erro. Tem igreja, irmão, que só eles vão para o céu, nós não. Então está cheio de coisinhas que tem que ser quebrada no nosso ministério. Um obreiro que quer ser um obreiro, fiel a Deus, ele tem que saber quem ele é primeiro. Poxa vida, tem um culto terça-feira, vou chegar cedo para orar. Porque você está orando, você está intercedendo por alguém que necessita da sua oração. Então você tem esse compromisso com Deus e com pessoas. A quinta-feira, a campanha das águas, eu vou lá ajudar em oração, porque eu preciso também e as pessoas necessitam de receber a oração. Eu estava hoje fazendo até pela manhã, né? Dei um abraço na pastora, lógico, né? Não, só hoje. É uma vez por ano, dia de aniversário. Mas ela gostou, viu, irmão? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Tá bom. Conta outra piada, né? Logicamente eu dei o meu presente, né? Porque em janeiro agora vou fazer 46 anos de casamento. E eu estava analisando, irmão, o seguinte: quantos pastores foram embora? A gente não tem ideia, irmão. Quantos obreiros foram embora dessa terra? De um jeito ou do outro? Para onde? A gente vai para o paraíso por enquanto, né? Mas muitos, depois vai ser julgado. Quantas missionários, irmão, foram embora e deixaram a desejar? Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser transparente na igreja. Assim, Deus quer, Deus me chamou para isso. Eu não tenho problema. Agora, com pessoa errada eu não quero mesmo não, irmão. Aí não. Porque aparece aqui um monte. Mas você vai ver a vida do cara, todo atrapalhado, uma vida errônea, não tem ministério, pula daqui, pula para lá, fica andando por aí, viu? E chega em igrejas, tem barreiras, não é fácil, né? Uma vez chegou aqui um casal de missionários da Bahia, e eles vieram com uma carta, irmão. Presta atenção como é sério o negócio. Aí eu li, e estava escrito assim: receba esse casal como se é de costume os santos. Quer dizer, é uma carta de apresentação. Está certo que Deus não está nesse negócio, porque Deus fala que nossa carta está escrita na tábua do nosso coração. Aí eles vieram num sábado, quando foi na segunda-feira, eu vi o telefone do pastor na Bahia e liguei para ele. Sabe o que ele falou para mim, irmão? Deus me livre, pastor, não recebe esse lixo aí não. Eu falei: ô pastor, me desculpe, eu vou te falar um negócio contigo. Quem é o mentiroso aqui, é eu ou é você? Por quê, pastor? Porque você mandou uma carta de recomendação para mim, hein? Para mim, está apresentando para mim, o meu ministério. Agora você está falando que é lixo, então você devia ter escrevido: não receber esse lixo aí não. Só isso. Então para de mentir, pastor, faz as coisas certas. Então ele jogou um problema fora lá, queria jogar nas nossas costas aqui. Aí quando eu chamei o casal para conversar lá, o negócio era totalmente diferente. É só papo furado. Então isso aí nós vamos encontrar? Vamos. Já teve tanta gente com ciúmes meu aqui, irmão, querendo me derrubar aqui, ó. Fui me entregar lá para o pastor Jabes. Mas o pastor Jabes falava assim, olha a palavra, porque o pastor Jabes gostou muito, sempre gostou de mim, ele falava assim:
Enquanto eu não falar com o meu pastor, eu não falo com ninguém. Primeiro é com ele lá. Depois eu falo com vocês. Acabou o problema, irmão. Porque a pessoa voltou para falar mal de mim? Não voltou porque sabia que ia pôr de cara comigo, tem que provar. Viu? Tudo que falar de você, irmão, tem que provar. E nós somos obreiros, as pessoas estão de olho em você. As pessoas na igreja, você anda para lá trabalhando para cá, tem gente olhando. Aquele lá é obreiro lá do pastor Paulo da Dadunte. O pastor Marcelo é lá da Dadunte. Amém, irmão? Então isso é sério. Nós não fomos chamados para brincar. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. E eu não vou mudar meu foco porque os outros mudaram. Não. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa até assim o Senhor me levar. Porque eu quero olhar para vocês e ver obreiros de valores. Vocês estão aqui aprendendo. Muitos não vieram, irmão, porque não querem aprender, não querem obedecer. Então não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. E se você tem anseio no seu coração de subir degrau por degrau, Deus vai te honrar. Pode ter certeza, Deus vai te honrar. Mas aí é você e Deus. Amém, irmão? Pois é, precisamos ter esse cuidado no tratamento, porque, graças a Deus, não temos uma igreja que é imperada pelos ciúmes, ok? 2, o obreiro e os seus cooperadores. O obreiro tem o dever de amar, respeitar e tratar com toda consideração os seus cooperadores, seja eles pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e demais auxiliares. Se eles são homens de Deus, devem ser fiéis ajudadores na condução dos negócios divinos. Estes, por sua vez, também devem ser fiéis em tudo e submissos, sabendo que o ministério vem do Senhor. O obreiro deve tolerá-los nas suas fraquezas, lembrando-se que eles são também tolerantes e compreensíveis para com eles. Isso aqui está falando de obreiros que têm uma posição de liderança. Como que ele deve tratar os seus liderados? Então, o líder de jovens, de irmãs, das crianças, o líder, professor de escola dominical, os pastores. Quando nós temos pessoas que estão abaixo de nós, na cadeia de organização da igreja, não é porque somos melhores, porque Deus nos colocou, viu alguma coisa em nós e nos colocou para esta função. E não é por isso que nós vamos menosprezar, que nós vamos pisar, né? E infelizmente, tem lugares que acontece isso. O obreiro precisa entender que se está lá é porque Deus colocou e que deve se tratar bem as pessoas que estão, né, sobre a nossa supervisão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. 3, o obreiro e os obreiros convidados. Aqui é uma incógnita. Vamos lá. É comum convidarmos obreiros para servirem como pregadores e preleitores de estudos bíblicos em nossa igreja, em convenções, congressos, seminários, inaugurações ou aniversários. Porém, o obreiro da igreja que convida outro obreiro para realizar algum desses tipos de trabalho deve assumir com a igreja a responsabilidade de cobrir as despesas de viagem, hospedagem, condigna do obreiro convidado. Lembrando-se que, principalmente no Brasil, são pouquíssimos os obreiros disponíveis para esse tipo de quem tem uma igreja para apoiá-los financeiramente. É bom ter sempre em mente as seguintes palavras de Paulo escrita em Coríntios 9, do 9 ao 11. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente porque nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, a nossa igreja, principalmente, eu vejo que o pastor Paulo tem esse cuidado de que quando nós convidamos alguém para vir à nossa igreja, que a gente não paga salário, tá? Mas a nossa igreja ela tem esse costume
de auxiliar as pessoas que vêm com a gasolina, né? Porque tudo tem um custo. Infelizmente, tem igrejas que não sabem tratar bem o obreiro que é convidado, o pregador que é convidado. E a nossa igreja também é um referencial nessa receptividade. Graças a Deus, as pessoas ficam encantadas com a forma com que nós recepcionamos os pregadores, os cantores, né? As pessoas que vêm aqui nos auxiliar. Mas nem todos os lugares é assim. Tem lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido. Mas tem lugar que, gente, tem que esperar Deus usar lá para depois o cenário mudar. Inclusive, esses dias eu fui em um lugar que ninguém me conhecia na igreja, mas, gente, fui muito, ao meu ver, eu fui mal recebido. Aí depois que Deus usa, que aí a história muda no final do culto, mas isso não pode acontecer, porque quando nós convidamos alguém, o pastor Paulo fala, o Marcelo está trazendo, ele é o responsável. Se fizer alguma besteira, a responsabilidade é minha. E nós, quando nós convidamos, nós temos a responsabilidade de fazer com que, assim como ele veio, ele retorne para sua casa em paz. Então, gente, uma vez eu preguei numa igreja lá na Tiradentes. Posso falar o nome porque o assunto é pertinente. Missão Nacional. Todas as vezes que eu ia lá, sempre fui muito abençoado lá, tanto espiritualmente como financeiramente. E eu indiquei um amigo meu lá, pastor. Mas não sei o que aconteceu, não sei se o amigo não foi bem na pregação. Acabou o culto, o pastor levou ele até uma padaria e perguntou para ele, quantas pessoas moram na sua casa? Ele falou, eu, minha esposa e minha filha. O pastor teve a cara de pau de comprar 3 pães, 100 gramas de mortadela e falou, está aqui a sua oferta. E ele falou para mim, abençoado, você falou que o pastor lá abençoou. Eu falei, mas abençoou. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, mas é muito ruim quando a gente convida alguém e a gente faz com que a pessoa volte para casa com aquele pensamento, eu fui mal recepcionado. Eita, igreja fria. Nossa, aí eu não estou falando só de dinheiro não aqui, eu estou falando de recepção mesmo. Sabe, a gente às vezes não consegue prestar um auxílio, né? Claro que a gente não dá para guardar vaga aqui para o pregador, mas eu vejo que os obreiros sempre têm essa preocupação quando o pregador chega e não tem vaga, coloca ali ou coloca ali, ajuda. Isso faz o quê? Com que nós estamos mostrando preocupação e boa receptividade, porque quando nós somos bem recebidos, nós voltamos na próxima vez com alegria, com gozo, né? Mas a pior coisa é quando você é mal recebido, você não sente desejo de voltar. E as pessoas sentem desejo de voltar na nossa igreja, graças a Deus, por causa da nossa receptividade. Quem esteve aqui ontem, né? O nosso trabalho aqui, a irmã Aline, o pastor Marcelo que trouxe ela, e a gente tinha chamado ela para vir. Aí ela estava com dificuldade para vir. Falei, qualquer coisa, você pega um Uber, a gente acerta aqui, né? E a gente dá uma oferta para você. E combinei tudo direitinho com ela. Aí o marido dela trouxe ela, veio ela, a irmã dela, mais uma irmã. E separamos uma oferta para ela. As irmãs não têm nada no caixa, mas graças a Deus eu tinha, né? Dei a oferta para ela, não estou tocando trombeta, viu, irmãs? Mas eu gosto muito de abençoar. Né? Isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, poder abençoar as pessoas, né? E deixamos elas bem à vontade aqui, as irmãs viram. Né? No final, não deu para me levar ela até lá, falei, vamos chamar o Uber, a gente pagou o Uber para ela, fizemos com o maior carinho, o maior amor. Né? Não para a gente se mostrar que é melhor, como você está falando aí. Né? Isso é uma coisa que está no nosso coração. Já pensou se a irmã vem pregar? Deixa a irmã ir embora de ônibus tarde sozinha, né, mas não dá nada para ela. Não que ela veio aqui para receber dinheiro, não, ela veio abençoar a igreja. E é dando que se recebe. Então, a gente tem que aprender isso, o dar.
Melhor coisa é dar, irmãos, do que receber. Então, enquanto você pode abençoar, principalmente nós que somos obreiros, né? Vamos abençoar. Né? Isso é coisa que vem de Deus, não é de nós. É de Deus. Não tem como Deus colocar no teu coração, pastor Marcelo, de abençoar um pastor. Tenho pessoas que vêm aqui, né, bem, às vezes não entra nada de oferta. O pastor Marcelo sabe disso. O pastor Paulo sempre, a gente pega do bolso, às vezes eu falo, tem aqui, inteira aí, vamos dar uma oferta para ele. Tem que dar. Ninguém sai daqui, irmãos, sem levar uma oferta. Né? Nem que seja o mínimo, a gente dá oferta. Então, isso é muito bom. É uma igreja, nós aprendemos isso, ser pessoas abençoadoras. Por mais humilde que nós sejamos, a igreja, né? Não é uma igreja rica, cheia de... Não, mas o nosso coração é voltado para abençoar. E eu tenho certeza que as pessoas que vêm, que pregam aqui, que vêm ministrar aqui, não tem o que reclamar. Né? Se realmente ela veio para abençoar, se ela veio para ganhar dinheiro, então ela vai sair reclamando. Mas se ela veio abençoar, ela vai sair daqui abençoada. Né? Então eu louvo a Deus por isso, porque isso, irmãos, é o amor que Deus tem colocado no nosso coração, na igreja no geral, porque a nossa igreja, pastor Marcelo, é uma igreja abençoadora. Ontem tivemos aqui um banquete. Né? Eu saí daqui, nossa, eu estava até redondinha. Né? Não sabia nem o que eu comia, de tanta coisa boa que tinha na mesa. Olha como Deus é bom. Né? Então, isso, irmãs, continue fazendo isso. Sentiu de abençoar alguém? Abençoe. No mínimo que seja. É tão bom você poder dar algo para alguém. Né? Esses dias eu fui na loja lá, dei até um presente para o Marcelo. Né? Simples, né, Marcelo? Mas de coração, irmãos. Quando eu cheguei lá e vi, falei, nossa, eu vou comprar para o pastor Marcelo. Não é interesse nenhum, é coisa de Deus. Então, isso é muito bom. É sinal que Deus está usando a nossa vida. Então, deixa Deus te usar, irmãs. Sentir de abençoar alguém, de abençoar o pastor Marcelo, abençoar o pastor Paulo, abençoar os obreiros da porta, o tecladista ali que faz o louvor, as obreiras. Deixa Deus te usar. Porque quando a gente dá, automaticamente Deus vai preparar alguém para nos dar também. Né? Então eu fico muito feliz com a igreja aqui no geral, porque é uma igreja abençoadora, amém? Os levitas, o tecladista, né? As cantoras que louvam. É muito bom, irmão. Se você não tem nada para dar, dá um abraço. Fala, irmã, eu amo você. Sabe? Às vezes não é dinheiro, sabe, pastor Marcelo? Um cumprimento, assim, sabe? Um abraço, qualquer coisa, irmãos. Isso é muito bom. Sabe, os meninos da live aqui, eu louvo a Deus por eles, né? Que a gente nunca pediu nada para eles, eles vêm e fazem. Isso é o obreiro. Não precisa o pastor mandar, irmãos, olha lá a caixinha, tem envelope? Não precisa mandar. Tem um pano sujo na porta? Tira, não precisa. O banheiro, tem papel lá? Tem água? Não. Isso aí é uma coisa que tem que estar dentro de nós. Servir, primeiramente, a Deus, né? Servir o ministério, a igreja e servir ao nosso próximo. Isso vem de Deus, não é nosso. Para que ninguém de nós nos glorie, né? É dom de Deus, amém? Aproveitando aí o ensejo, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, dia 30 é aniversário do pastor Marcelo. Pedida assim. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. Bênção, vó. Amém. Pastora, por um acaso, aniversário da pastora hoje, hein? Dia 20, como eu faço todos os anos, no último domingo vai ter um bolo abençoado aí, vai vir um pregador abençoado, uma banda também para nos abençoar. Eu gosto sempre de fazer, né? Infelizmente esse ano vai cair no dia 27, mas eu já comemoro assim, glória a Deus. E eu quero que vocês estejam aí em nome de Jesus conosco, amém? O obreiro e o visitante. Ao apresentar as pessoas visitantes, sejam elas crentes ou não, o obreiro deve levar a igreja a recebê-las festivamente, evitando frieza na hora de saudar o bem-vindo, os visitantes.
Ao fazê-lo, deve evitar qualquer tipo de parcialidade, conforme escreveu o apóstolo Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre nós mesmos, e não nos tornaste juízes tomados de perverso pensamento? Caso tenha de apresentar um visitante a qual queira fazer uma referência especial, o obreiro deve evitar adjetivá-lo com tratamentos tais como: aqui está o grande servo de Deus, fulano de tal. Se ele é servo, não é grande, como o mundo entende, e se é grande, não é servo. Se o obreiro visitante é de fato um humilde servo de Deus, não importando quão elevada seja a posição que ele ocupa no reino, ele não se sentirá à vontade se excessivamente qualificado pelo obreiro da igreja. Então, tem lugares que se faz essa distinção de pessoa, e parece mentira, mas tem, viu? Inclusive igrejas que nós conhecemos aí, ó, de nome, lá para o lado do centro, que como os cultos é transmitido na TV, inclusive aconteceu com meu tio, ele foi no culto lá, e aí ele foi sentar na cadeira da frente, como ele é meio maloqueirão, né? Aquelas roupas de maloqueiro, ele falou: não, o senhor não pode sentar aqui porque é gravado ao vivo na frente e fica as pessoas que estão mais arrumadinhas. O senhor vai lá para o fundo. O que você acha que aconteceu com ele? Ele voltou lá? Não, mal recebido. Então, a gente precisa saber recepcionar. Inclusive, eu abro um parênteses aqui, principalmente aos jovens. Nós não podemos perder a nossa identidade, porque se vocês fizerem uma análise do culto, tem vindo bastante jovens diferentes aí na igreja, e já umas 3 pessoas me falaram que elas vêm na igreja e ela quer se enturmar com os jovens, e elas ainda não são membros da igreja, né, não são membros da igreja, mas os jovens não estão percebendo a presença desses jovens que estão vindo ao culto. Então a gente precisa, e para mim é um pouco mais difícil, por quê? Porque são mulheres, e não dá para mim ficar também, né, como eu disse, não tem como eu ficar todo o tempo indo lá, cumprimentando, abraçando, e eu acho que seria interessante os jovens terem essa percepção de que Deus está mandando jovens novos para a nossa igreja, e que nós precisamos resgatar aquela alegria dos jovens que eu vi quando eu vim para essa igreja aqui pregar a primeira vez, né? Então, acho que a maioria das pessoas sabe que eu comecei vindo pregar aqui. Michele me convidou para pregar no culto das irmãs. E aí eu vim 1, vim 2, vim 3, aí eu me apaixonei pela receptividade da igreja, pela alegria, pelo louvor que nós tínhamos, e o resultado está aí. Eu estou aqui desde a metade do ano de 2014, foi quando eu vim para cá. Então, eu louvo a Deus pela vida da Michele e do Marcelo, que foram instrumentos de Deus que me trouxeram para este lugar. Aceitar Jesus, a gente vê que os jovens muitas vezes não acompanham o jovem. O jovem fica tudo disperso. Mesma coisa, é um irmão, uma irmã. Um obreiro é uma irmã, uma obreira tem que vir rapidinho. Não tem que ficar pensando lá atrás, vou ou não vou, vou ou não vou. Não, a pessoa veio aqui na frente aceitar Jesus, tem que ter uma pessoa aqui do lado. Né? E a gente muitas vezes não vê isso na igreja. Vem um irmão, um senhor aceitar Jesus, cadê os obreiros? Isso é muito sério, irmãos. Eu aceitei Jesus no Brasil para Cristo, né? Fiquei 11 anos naquela igreja ali, pastor Marcelo. Era super diferente do que nós somos hoje.
A gente ficou 11 anos ali porque o Senhor nos guardou naquele lugar, mas não foi fácil. A gente não tinha acesso ao pastor. Para conversar com ele, tinha que marcar a hora. Né? Então, Deus nos guiava ali naquele lugar. Mas a gente aprendeu ali também. Mesmo nessa situação, a gente aprendeu. As pessoas iam aceitar Jesus, como foi na minha época. Foram 6 pessoas da minha família. O pastor fez festa mais de 2 meses. O pastor falou, eu nunca vi uma família todinha se converter. E foi dia dos pais, né? Tinha acontecido aquela tragédia na minha vida, e eu fui para a igreja, o pastor Paulo não queria entrar, acabou entrando, e eu já estava pronta para aceitar Jesus, né? E ele veio atrás de mim, quando eu olhei assim, ó, o pastor Paulo lá aceitando Jesus também. Está aí até hoje, para a glória de Deus. Então, irmãos, é muito importante, quando alguém vier aqui na frente, vir alguém acompanhar. Não fique esperando ninguém chamar, não. Ô, cadê os jovens aí, ó? Irmãs, cadê as obreiras? Tem que vir, é automático. Não precisa mandar. Nós que somos obreiros, irmãos, nós que cuidamos da igreja, o pastor não precisa mandar. A gente pode até repreender alguma coisa que for fazer em excesso, né? Mas não, aceitou Jesus, alguém aceitou Jesus, se um jovem não vinha, vem uma obreira, vem um obreiro, não vamos esperar não. Vem aqui, se ficar 2 pessoas aqui não tem nada. Melhor 2 do que nenhuma. Porque a pessoa já vem, se constrange, é difícil vir aqui na frente, não é fácil não, irmãos. Você que já veio, você vê como é difícil muitas vezes você vir. Você fica com vergonha, né? As pessoas estão te olhando. Mas se tiver alguém do teu lado ali te abraçando, vai ficar muito mais fácil. Então, não deixe isso passar desapercebido. Fez o apelo, alguém aceitou Jesus, acompanha. O jovem, se for um jovem, uma jovem, se for um rapaz, vem um jovem, né? Se for uma moça, vem uma jovem. O irmão, vem, irmãos, faça isso. Não fique esperando por outro. Eu vou esperar se a Alcione vai. A Alcione não foi? Deixa eu ver se a Lu vai. A Lu também não foi. Aí não vem ninguém. Outra coisa, aproveitando, nomes. Nomes. Tem pessoas que precisam apresentar na igreja, pastor Marcelo. Às vezes a pessoa fala, eu fui lá, ninguém nem me viu. E é tão importante apresentar. Prancheta, o obreiro está na porta, já está com a prancheta na mão. Chega cedo. Irmã, você é evangélica? Tem gente que a gente apresenta, pastor Marcelo, a gente não sabe nem se a pessoa é crente. É importante você perguntar, você tem uma igreja, você congrega, qual religião, é católica, né? Para a gente apresentar, tem uma pessoa aqui, ela não é evangélica, mas vamos orar, né? Para que Jesus venha salvar a vida dela. Quando eu fui para a igreja, eu era católica, cheia de santo na parede. E Jesus fez uma obra tão grande na minha vida e na sua vida, irmãos. Então, vamos orar para que nós possamos ganhar mais almas para Jesus. Povoar a terra. O diabo está ganhando terreno porque nós estamos parados. Às vezes, Deus manda dentro da igreja e a gente perde dentro da igreja. Aceita Jesus, você não sabe onde a pessoa está. Foi falado sobre isso, né? Acompanhar a pessoa. Então, convide alguém para vir. Se ela aceitar Jesus, acompanhe a pessoa. Tá bom? Um jovem, uma irmã, um obreiro. E pegar nome, irmãos. Eu não preciso chegar, Lídia, você vai pegar os nomes ali para mim, por favor? Eu não preciso fazer isso. Eu acho que não. O obreiro tem que saber qual é o trabalho dele na igreja. Então, eu não vou pedir mais para ninguém pegar nome, gente. Isso aí vocês têm que fazer, é espontâneo. Se você faz a obra de Deus com amor, isso é espontâneo. Como eu falei, olhar a água, olhar se tem copo, ver se tem os envelopinhos da oferta, as cadeiras estão certas. Isso faz parte da vida do obreiro. Amém? Aconteceu esses dias aqui, eu estava ali observando. Não adianta, irmão. A irmã não vem de semana na igreja. Depois vai pegar a prancheta lá, não vai resolver, porque você vai pegar o nome, a pessoa já está na igreja. A pessoa vai reclamar para mim, pastor, já pegaram meu nome 3 vezes, ninguém me apresentou, mas também não chegou até a mim. Então, se você não vem durante a semana, nem pega a prancheta. Deixa os crentes mais velhos, as pessoas que realmente estão na igreja. Porque você não sabe quem é quem. Tem que ser uma pessoa específica para isso, que está nos cultos. Porque vai saber, porque de semana vem muita gente diferente aqui. Tem uma turma aqui de boliviano que está vindo aqui, né? Ontem mesmo ligou para a pastora. Já pegaram o nome dele, por favor, não vamos pegar outra vez, né? Já apresentamos também. Mas tem gente, tem obreiro que não vem da igreja faz um mês. Aí vai chegar a pegar a prancheta. Qual é seu nome? Meu, isso é uma vergonha. Outra coisa também, irmão. As obreiras têm que aprender uma coisa. Pare de ficar lá atrás conversando, irmão. Todo mundo está vendo. Foi um domingo aqui, uma irmã caiu no mistério aqui, estava tudo lá atrás. Cadê as irmãs, irmão, para apoiar? Ela quase bateu a cabeça no chão. Já pensou um negócio desse?
Mas eu olhei, as irmãs estavam conversando lá. Falei, meu Deus do céu, cadê as obreiras? Cadê as irmãs? E se a irmã mete a cabeça no chão aí? Porque é a mesma coisa você pegar um saquinho de pipoca, irmão, você coloca no fogo baixo. Vai demorar para estourar, não vai? A nossa igreja tem essa facilidade. Colocou a pipoca no fogo, começa a estourar. É só um pouquinho mais de unção, meu, já era. Aí, de repente, acontece uma situação dessa aqui na frente. Cadê as irmãs? Então, vocês têm que observar mais, irmão, tá bom? Desculpe eu falar, está falando do que a gente está vivendo aqui. Então, não fique muito lá atrás. As irmãs passeiam na igreja, vem ver como é que está, dá uma olhada, uma observada, viu? Às vezes você olha aqui, não tem água. O pastor já subiu lá, é para vocês fazer isso, irmão. Eu fico observando. E tem coisas que a gente mesmo abre a água, que a irmã vem e troca a água. Para quê, irmão? A água está lá. Tem que observar, não é fazer por fazer. Tem que saber fazer. Porque é difícil. A gente está ali auxiliando, está vendo. Então é uma falha que a gente tem que arrumar, tá bom? Mesma coisa, vem um visitante aqui, a gente vai, visitante e tal, vamos receber os visitantes. Nunca mais ele volta. Tem um visitante aqui que ainda não é cristão, tal, vamos não receber ele? Em nome de Jesus, alegria, irmão. Amém? Desperta nós que dormimos. Se vocês olharem as próximas páginas, vai falar mais sobre a questão da gramática, do uso da linguagem. Então, como vocês vão ficar com a apostila, vocês estudem. Eu vou tratar sobre cada assunto. Nós começamos 15 minutos mais tarde, a pastora falou, quem se atrasou vai pagar o preço dos 15 minutos mais tarde. Então, nós vamos acabar 15 minutos mais tarde hoje. Mas eu não posso deixar de falar aqui sobre o cuidado com a linguagem. Por quê? Porque o obreiro, e eu já falei, inclusive, já adiantei alguma coisa a respeito, o obreiro precisa tomar cuidado com a sua fala, com a sua linguagem, com vícios de linguagem, e isso tudo, como é que nós resolvemos esta questão? Lendo, a leitura é a melhor forma, o melhor exercício para você treinar a sua linguagem. Eu estava conversando esses dias aqui, acho que depois do culto, eu até contei quando eu comecei a pregar, né, o nosso cérebro, ele tem algumas válvulas de escape quando nós estamos nervosos no meio de uma apresentação em público. E tem muita gente que tem o vício de linguagem, e eu tive que aprender na marra quando eu estudei a parte de homilética, né, que é a arte da pregação, e para vocês entenderem como que é a prova numa faculdade de teologia, como que é a prova de homilética. O professor escolhe um texto, escolhe um tema, o obreiro tem que desenvolver o seu sermão dentro daquele tema, e em 10 minutos ele tem que dar a introdução, deixar claro os tópicos, os subtópicos, a conclusão. Deu 10 minutos, toca o sinal, ele tem que entregar o microfone. E a minha prova foi sobre o texto de Moisés, né, a chamada dele. E a câmera bem na sua frente, num culto, né, num altar normal. E aí, o que eles pegam nessa prova? Os vícios de linguagem. Então, tem pessoa que fica muito, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus é bom e fiel, louvado seja Deus, aleluia, ou bendito seja o nome do Senhor, porque Deus nessa noite, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, Ele está aqui neste lugar, bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui são as válvulas de escape que o cérebro manda para ele fazer um improviso. E isso é coisa daqueles crentes que são pentecostais ao extremo, que ele não quer deixar o tempo vago da fala, ele começa, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia, louvado seja Deus. E o que está edificando? Então o obreiro também, quando vai falar, ele precisa tomar cuidado com isso, ou senão, né?
Porque Deus desta noite, né? E Deus, né, meus irmãos, e né, tudo isso são vícios de linguagem. Vícios de linguagem que precisam ser sanados. E como é que nós sanamos os vícios de linguagem? Primeiro, lendo. Segundo, praticando. Eu já preguei para mim mesmo deitado, eu já preguei na frente do espelho, e tudo isso faz com que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho, e cada dia é um dia de aperfeiçoamento, e nós precisamos tomar cuidados com o linguajar chulo, humano, né? E imagine cada um, mas tem coisa que não dá para falar, né, no altar. E aí eu quero só tratar de um assunto aqui em especial, na página 38, 5.5. Uma vez de posse do púlpito enquanto prega, o obreiro deve observar ainda o seguinte: evitar apontar para o céu quando estiver falando sobre o inferno, que é para baixo. Evitar apontar para baixo quando estiver falando de algo a respeito do céu, que é para cima. Evitar apontar o dedo em direção às pessoas da congregação, principalmente daqueles que estão sentados no púlpito, fazendo os personagens das ilustrações que porventura vem usar. Isso às vezes tem deixado a pessoa a quem se dirige em terrível situação. Certo obreiro, enquanto pregava sobre a conversa que o Senhor teve com Satanás a respeito da pessoa de Jó, todas as vezes que queria enfatizar a palavra do Senhor a Satanás, apontava o dedo bem no nariz de outro obreiro, sentado ao púlpito ao seu lado, e falava como se fosse o Senhor, enquanto que aquele outro obreiro era colocado no papel de Satanás. Quando a congregação descobriu o que estava acontecendo, começou a sorrir, deixando o obreiro em difícil situação. Isso aqui fala de coerência. Se vocês observar, eu costumo sempre enfatizar quando eu estou falando a direita, eu aponto para a direita, a esquerda, isso é coerência. Deus está lá no céu e você está apontando para baixo. Parece coisas bobas, mas são coisas que é igual aquele que fica sempre apontando para a mesma pessoa, né, durante a pregação. Isso tudo, quando vocês forem estudar sobre homilética com mais detalhes, vocês vão ver que tudo isso precisa ser evitado. Não pode ficar muito de costa, né? Tem pregador que fica mais. Graças a Deus nós não conseguimos ter esse tipo de problema, porque o nosso altar está do lado. Mas imagine que os obreiros estão atrás de mim, eu estou sempre me direcionando a eles e de costa para a igreja. Isso é falta de educação. E as pessoas que fazem isso, elas mostram total despreparo. Eu preguei sexta-feira numa assembleia do Braz, que eu sempre prego lá todos os anos, e o pastor é um pastor novo lá, um novo pastor na congregação. E eu preguei, nem sabia quem o cara era, e quem mandou ele para lá foi o próprio Samuel Ferreira. Disse que o cara ele é mestrado em missiologia, o cara ferrado mesmo na teologia, parece que estudou em Jerusalém. E eu pregando lá. Quando acabou o culto, ele falou assim: eu vou me direcionar a você como você, porque para mim você é um jovem, mas eu ficaria a noite inteira te ouvindo. Manda paz para o teu pastor e parabéns pela sua formação. Por quê? Porque coerência no que você fala. Então, imaginemos que você vá numa outra congregação pregar, Deus levante aqui pregadores, e você tenha esses descuidos. Qual que é a impressão que você vai passar para os seus ouvintes? Que você não é uma pessoa preparada para aquilo que você está fazendo. Então, falar é um dom que Deus deu a todos nós. Tem algum mudo aqui?
Não, né? Todo mundo fala. Então, todos os que estão aqui, sem sombra de dúvida, podem se tornar grandes oradores. Todos os que aqui estão, sem sombra de dúvida, ainda que sejam pessoas que tenham medo de falar em público, vocês podem se tornar grandes oradores, grandes influenciadores através da sua oratória. E isso só vai acontecer quando você desenvolver esse trabalho que Deus está confiando na mão de vocês. Eu até gostaria de perguntar para a irmã Ellen, quando você foi dar aula o primeiro dia, foi um pouco difícil, não foi? Mas para você ver, porque lá ela tem propriedade para falar do assunto. Como aqui não é com muita frequência, realmente a gente se sente acanhado, né? Mas isso é tudo questão de treino, de habilidade. Pregue para você mesmo na sua casa, fica na frente do espelho. Isso ajuda você a corrigir a sua postura. Outra coisa que pregador não pode fazer demasiadamente é ficar encostado toda hora no púlpito, né? Isso mostra uma falta de cuidado, de desleixo. E a gente precisa ser obreiros aprovados em tudo. E para ser aprovado, vocês precisam passar por uma prova. E é o que vocês vão fazer agora. E como eu disse, a prova vai ser em dupla, você e Deus. É nada, vai ser... Nós vamos dar os 5 minutos para vocês tomarem uma água, um café, ir lá no banheiro, orar para Deus abrir a mente. Thalita, você falou que tem as pranchetas, como é que vai fazer?